contexto histórico do ministério de Ezequiel é marcado por um período de grande tumulto e sofrimento para o povo de Israel. Em 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém e deportou um grande número de seus habitantes para a Babilônia. Ezequiel foi parte desse grupo de cativos levados durante esta primeira deportação. Este evento foi um prelúdio da destruição final de Jerusalém, que ocorreria 10 anos depois. Ezequiel não era apenas um profeta, ele também era um sacerdote. Essa dupla função é muito importante, pois lhe dava uma compreensão profunda tanto da lei e dos rituais religiosos, quanto das mensagens divinas diretas que ele recebia. Como sacerdote, Ezequiel teria sido bem versado nas escrituras hebraicas, nos rituais do templo e nas tradições religiosas de Israel. Sua formação sacerdotal provavelmente influenciou suas visões e a maneira como ele interpretava e transmitia as mensagens de Deus. Derivado do hebraico Yekeskel, o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Esse significado não é apenas um detalhe linguístico, mas reflete a essência da missão de Ezequiel e a mensagem central de seu ministério profético. Em tempos de grande dificuldade e crise para o povo de Israel, o nome de Ezequiel servia como um lembrete constante da força e do poder de Deus para sustentar e prevalecer sobre todas as adversidades. Nabucodonosor, o rei babilônico, era um dos monarcas mais poderosos de seu tempo. Conhecido por suas campanhas militares e por transformar Babilônia em uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. A deportação dos judeus fazia parte de sua estratégia para assegurar o controle sobre os territórios conquistados, dispersando a população local e enfraquecendo sua capacidade de rebelião. A vida dos cativos judeus na Babilônia era complexa. Embora tivessem sido arrancados de sua terra natal e vivessem em exílio, os judeus na Babilônia não eram escravos no sentido mais estrito. Eles tinham uma certa medida de liberdade para estabelecerem comunidades, praticarem sua religião e até prosperarem economicamente. No entanto, a experiência do exílio era profundamente traumática, marcada pela saudade da terra natal e pelo sentimento de perda e desolação. Os cativos foram dispersos em várias regiões da Babilônia, onde formaram pequenas comunidades. Essas comunidades mantinham uma organização social e religiosa que lhes permitia preservar sua identidade cultural e religiosa. A liberdade de culto permitiu que Ezequiel continuasse suas práticas sacerdotais e transmitisse suas profecias. Ezequiel, chamado por Deus aos 30 anos de idade, iniciou seu ministério profético em um momento crucial na história de Israel. Esse chamado ocorreu em meio ao exílio na Babilônia, 5 anos após sua deportação. A idade de 30 anos é particularmente significativa no contexto judaico, pois é a idade em que os sacerdotes começavam seu serviço no templo, marcando o início de um período de maturidade e responsabilidade espiritual. O chamado de Ezequiel foi dramático e envolveu uma série de visões extraordinárias que serviram para confirmar sua missão divina. A primeira e mais impressionante dessas visões foi a do trono de Deus, descrita no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Nesta visão, Ezequiel viu um grande redemoinho vindo do norte, uma grande nuvem com fogo e um brilho ao seu redor, e no centro, algo semelhante a 4 seres viventes. Cada ser tinha 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas, e moviam-se em todas as direções sem virar. Ao lado de cada ser, havia uma roda cintilante, cheia de olhos ao redor. Acima dessas criaturas, Ezequiel viu algo que se assemelhava a um trono de safira, e no trono, uma figura que parecia um homem.
A aparência desta figura era semelhante ao brilho do âmbar, com fogo ao seu redor, representando a glória do Senhor. Esta visão impressionante não só revelou a Ezequiel a majestade e a santidade de Deus, mas também lhe deu um vislumbre do complexo e glorioso reino celestial. Foi nesta visão que Ezequiel recebeu sua comissão como profeta, chamado para ser uma sentinela para a casa de Israel. Como sentinela, a missão de Ezequiel era avisar o povo sobre o julgamento iminente e chamar à responsabilidade e ao arrependimento. Deus lhe disse claramente que ele seria enviado a um povo rebelde e obstinado, mas que não deveria temer, pois Deus estaria com ele. Ezequiel recebeu um rolo escrito por dentro e por fora, contendo lamentos, prantos e ais, e foi instruído a comer este rolo. Este ato simbólico representava a internalização da mensagem divina, indicando que Ezequiel deveria absorver completamente as palavras de Deus antes de transmiti-las ao povo. Durante os 22 anos de seu ministério, Ezequiel proferiu inúmeras profecias que abordavam tanto a destruição iminente quanto a futura restauração de Israel. As primeiras profecias de Ezequiel, registradas nos capítulos 4 a 7, são marcadas por um uso intenso de simbolismo e ações dramáticas que ilustram o julgamento iminente sobre Jerusalém e Judá. Essas profecias servem para alertar o povo sobre a gravidade de seus pecados e a severidade das consequências que se aproximavam. Uma das ações mais impactantes de Ezequiel foi a criação de um modelo simbólico de Jerusalém que representava o cerco da cidade. Ezequiel foi instruído por Deus a pegar um tijolo, desenhar uma representação de Jerusalém nele e então cercá-lo com um conjunto de miniaturas que simbolizavam as forças inimigas. Ele deveria colocar rampas de cerco e baterias ao redor do tijolo, como se estivesse simulando um cerco real. Esta representação vívida e tangível do cerco iminente servia como um poderoso aviso visual para os exilados na Babilônia, mostrando-lhes o destino que aguardava sua amada cidade. Além disso, Ezequiel foi instruído a deitar-se sobre o seu lado esquerdo por 390 dias e depois sobre o seu lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade das casas de Israel e Judá, respectivamente. Cada dia representava um ano de pecado acumulado. Os 390 dias simbolizavam 390 anos de iniquidade da casa de Israel, enquanto os 40 dias representavam 40 anos de iniquidade da casa de Judá. Este ato profético sublinhava a longa duração da rebeldia do povo contra Deus e a paciência divina que estava se esgotando. Era uma forma de Ezequiel incorporar fisicamente o peso dos pecados de suas nações, tornando-se um sinal vivo do julgamento que estava por vir. Em uma das profecias mais severas e gráficas, Ezequiel foi instruído a raspar a cabeça e a barba, um ato de luto e humilhação, e dividir o cabelo em 3 partes. Cada parte simbolizava um destino diferente para o povo de Jerusalém. Um terço seria queimado dentro da cidade, representando aqueles que morreriam pela fome e peste durante o cerco. Um terço seria espalhado ao redor da cidade e depois atacado pela espada, simbolizando aqueles que seriam mortos pelas forças inimigas. E o terço restante seria jogado ao vento, representando aqueles que seriam dispersos e levados ao exílio. Mas alguns fios de cabelo seriam guardados em sua roupa, simbolizando um pequeno remanescente que seria poupado. Este ritual visualizava a severidade do julgamento divino e a dispersão do povo de Deus devido aos seus pecados. Nos capítulos seguintes, Ezequiel continuou a pronunciar mensagens de julgamento contra Jerusalém. Ele falou da destruição iminente e da punição que viria por meio da fome, da peste e da espada.
Deus deixou claro que essas calamidades eram resultado direto da desobediência e da idolatria do povo. Ezequiel advertiu que o tempo de misericórdia havia se esgotado e que o julgamento era inevitável. Ele usou repetidamente a frase "e saberão que eu sou o Senhor", enfatizando que o propósito final desses julgamentos era levar o povo a reconhecer a soberania e santidade de Deus.